Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a tão temida imigração. Eita! Bem, gente, nós já vamos pedir, deixa aquele like, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, compartilhe com bastante pessoas e também aqui tá passando o nosso Instagram, segue-nos lá, fala com a gente tá aberto para conversa, ajudar no que for preciso e aceitamos sugestões também, de todas as formas. Bem, como falamos, esse vídeo é sobre a imigração e nós vamos falar um pouquinho sobre como ocorreu. Lembrando que nós chegamos em Lisboa e fizemos a imigração lá, então vamos ter que falar sobre esse assunto. A gente vai ter que falar mesmo, cara. Falar de imigração é algo que a gente fica assim até meio assustado ainda, porque pensar nessa lembrança traz recordações assustadoras. Tá bom, então. Vai lá. Eu vou fazer o papel de Renan e você vai fazer o papel. Eu vou ser o agente da imigração, tá bem? Vamos lá. Vamos embora. Bom dia. Bom dia. Passaporte, por favor. Aqui estão. Qual o destino de vocês? Avião. Qual é o motivo da viagem? Lua de mel. Ah, vocês estão de lua de mel? Sim, estamos de lua de mel. Casaram há pouco tempo? Pouco tempo, casamos tem 10 dias. Ah, lua de mel. Cuidado, hein? Os casamentos acabam de vez em quando. Não, nosso casamento vai durar eternamente. Muito bem, tá bom. Então, vocês voltam quando? É, 1 semana, 7 dias de viagem. Tá bem, então. Ó, tô te falando, cuidado aí. Casamento, lua de mel no início é tudo bom. Vai ser um mar de rosas durante anos e anos. Então tá bem. Boa estadia, aproveitem. Obrigado. Acabou. Essa foi a nossa imigração, que durou menos de 2 minutos. Na verdade, durou menos do que esse teatro aqui, tá? Porque o nosso teatro durou aí mais ou menos 1 minuto e meio. A imigração durou alguns segundos. Gente, resumindo a história. Meu abençoado marido, vocês veem nos vídeos, ele não para de falar um segundo. Eu? Então, ele achou que o agente da imigração era um amigo dele. Meu parça. Fechamento total. O que nós fizemos? Vamos contar do início, né? Bem, Renan, como vocês já sabem, tem pavor de avião e tal, dormiu a viagem inteira. Inteira não, 70% da viagem. Dormiu a viagem inteira e eu não dormi nada, né? Preocupado, porque Renan, né? Poxa, enfim. E aí descemos, nós chegamos cedinhos, antes das 6 da manhã, então nós saímos do avião rápido. Do avião para a parte da imigração, nós pegamos um ônibus, né? Dentro do próprio desse trajeto. E nós chegamos na fila da imigração, só tinha o nosso voo na hora que a gente chegou. Então nós ficamos nem 5 minutos, uns 10 minutos na fila. Minutos, mais ou menos. Tinha umas pessoas na nossa frente, obviamente, então ficamos 10 minutos na fila. Estávamos muito tranquilos, até porque nós realmente passaríamos 7 dias de lua de mel. Então a gente conversando na fila, eu com o Renan, obviamente, a gente estava conversando com ninguém. Só nós dois conversando e tal, foi chegando, tá? A gente olhou os guichês. Algumas pessoas estavam demorando uns 5 minutos. Se não me engano, foi a primeira ou a segunda pessoa. Ficou até a gente passar, continuou lá, então ficou mais 10 minutos. Quando chamou a gente, nós fomos. Tinha na cabine um agente de imigração. Na verdade, é uma cabine que fica com 2 pessoas e tem 2 balcões, né? Então, no nosso, só tinha um agente falando conosco. E foi isso que aconteceu. Eu falei, Renan, pra eu não ficar nervosa, você fala. Não sei se foi uma boa ideia, né? Foi, graças a Deus foi, porque deu tudo certo. Mas eu falei, Renan, você fala, tá bom. Então, cheguei, eu botei o passaporte em cima, botei o teste do Covid, que na nossa época, né, sim, precisava do teste. Ele nem olhou pro teste do Covid, pegou o passaporte. Se fosse um papel em branco ali o teste do Covid, teria passado. Com o nome de outra pessoa, ele nem olhou. E pegou o passaporte e foi isso que aconteceu. Só que quando Renan falou lua de mel, eles começaram a conversar. Caramba, parceiro, como se fossem melhores amigos. Parça. E eu assim... Fechamento legal. E o Renan de papo de lua de mel, aí eu...
Não podia fazer nada, né? Mas a minha vontade, Renan, cala a sua boca e vamos, tá na hora de ir. Trocaram mó papo. Resumindo a história, o mais difícil foi a viagem. Vocês que gostam de acompanhar o futebol quando tem uma goleada, o mais difícil foi a viagem. Meu medo tava dentro do avião. Descemos, terra firme, terra à vista, acabou o medo, fui muito tranquilo. Mas teve o complemento, né? Porque às vezes tem alguns agentes do CEF que ficam andando pelo aeroporto e a gente viu alguns agentes parando um senhor bem na nossa frente, pedindo para abrir mala. Teve aquele momento de tensão que a gente sentiu e a gente passou por esse local, a gente abriu a mala do senhor, foi para a sala deles, né? A gente passou, deu uma olhada para dentro da sala, fomos embora. Ficamos ali à beira do aeroporto, bem na saída, só para pegar o Wi-Fi do aeroporto e mandar mensagem para os amigos, parentes. Chegamos. Passamos, tá tudo Vamos embora. bem. Gente, mas falando da imigração em si, a nossa foi muito tranquila, uma imigração comum. Mas o que nós temos para passar é o seguinte: não nos pediram comprovativo de nada. Só pediu passaporte, inclusive, porque é obrigatório para carimbar. Então, não nos pediram comprovativo de nada, mas a gente tinha tudo. Comprovativo de hospedagem, toda aquela lista que tá naquele vídeo, que inclusive, vamos deixar aqui no link, né, na descrição. A gente tinha tudo. Tudo tava à mão, tava numa pasta na minha mão. Se pedisse, a gente teria para comprovar. Até porque a gente não tava fazendo nada de errado, como a gente já falou em outros vídeos. Não é errado você passear em Portugal, não é errado você turistar em Portugal. Então, nós tínhamos todo o comprovativo necessário e obrigatório. Ah, mas não pediram pra vocês, não vão pedir pra gente. Cuidado com isso, cuidado. Eu tive um conhecido que conversei um pouquinho antes de vir para Portugal, que ele usou o termo, eu perguntei para ele sobre imigração, ele usou o termo roleta russa. Que da mesma maneira que pra gente não ficamos um minuto com a gente, outra pessoa pode ficar 5 e passar tranquilo. Pode ficar 10 e passar tranquilo. Pode ficar 20 e passar tranquilo. Mas podem mandar para essa linha, podem fazer outras perguntas. Então, isso é um motivo de ter sempre organização com o que é necessário trazer para Portugal. O que, quando nós falamos ir para a salinha, o que é? É quando sai do guichê, vai para uma sala reservada, quando eles têm algum tipo de desconfiança. Porque, na verdade, gente, qual é o objetivo real da imigração? Pegar se alguém está com coisas erradas, coisas ilícitas, assim, coisas erradas. Exatamente. Se é uma pessoa procurada, que não poderia viajar. Enfim, esse é o objetivo. Mas eles são especializados, não adianta você achar que eles não estão nem aí. Eles sabem ler expressões faciais, comportamento, eles estudam para isso, eles são profissionais para isso. Então, se você tá com tudo certo, não tem por que ficar nervoso. Mas, claro, bate o nervosismo, a gente ia mudar de vida. Bate não. Bate sim. Então, realmente tava lá no avião. Então, realmente, era um momento tenso. Mas não tem por que ficar nervoso se você estiver com tudo certinho. A gente bateu muito nessa tecla nos outros vídeos e é o que a gente fala aqui. Tem que ter. Michele, ele pode só me pedir o passaporte e falar boa viagem sem perguntar nada? Pode. Pode. Ele pode fazer como fez com a gente? Pode. Mas ele pode te pedir todos os comprovativos. Perguntar pra você a mesma coisa 2 ou 3 vezes, de formas diferentes, mas a resposta tem que ser igual. Mesmo assim, pode te levar para a sala reservada para conversar um pouquinho mais a fundo com você. Simplesmente não foi com a sua cara. Exatamente, pode acontecer, para ver se você não se contradiz. Mas você, com tudo certo, ele não pode te barrar de você passear. Então, desde que você tenha tudo ali e não fale coisa que não deva falar, entendeu? Então, a nossa orientação quanto à imigração é isso. Você tá indo turistar? Você tá indo turistar, você tá indo passear. Não tem por que ficar nervoso, por que falar coisa que não deve, enfim. Só deixando muito claro que o que nós orientamos, inclusive no vídeo que está passando também aqui a descrição, que foi sobre os vistos, se você puder vir com qualquer tipo de visto, é algo que vai te adiantar muito. Você vai conseguir sua residência mais rápido, você vai ficar tranquilo em relação a isso mais rápido. Por exemplo, estamos há pouco mais de um ano aqui, demos entrada na nossa manifestação de interesse em dezembro de 2021. Até agora ainda está aguardando para ver o CEF analisar toda a manifestação de interesse. Então tem essa situação, né, esse ônus de você entrar como turista no país. Então a melhor coisa é conseguir um visto
para entrar mais tranquilo no país e ter a sua residência mais rápido. Mas não é problema, não é ilegal, como falamos já anteriormente, entrar em Portugal como turista. Mas para você entrar como turista, você precisa ter toda a documentação necessária, que aí é o comprovativo de hospedagem, a passagem de ida e volta, como falamos, o passaporte, o seguro viagem, também é muito comprovativo financeiro. Comprovativo financeiro. Pode pedir para ver o seu dinheiro. Exatamente. Conferir na hora. Contar tudo certinho, então... Ou você apresentar um comprovante bancário, sim, um cartão de crédito, algo enfim. do tipo. Mas precisa... Então, você precisa de tudo isso. Então, para você vir como turista, você precisa estar bem preparado. O Renan e a Michelle deram muita sorte, graças a Deus, de ficar menos de 1 minuto com o agente da imigração. Mas você pode ficar mais tempo. E como a Michelle falou, né, a gente se preparou até nessa situação. A Michelle estava com uma pasta dentro da bolsa, onde se ele pedisse qualquer documentação, ela simplesmente ia tirar o documento e já apresentar. E eu iria falar porque eu tenho até uma segurança a mais para falar em determinadas situações. Então foi algo combinado antes. Poderia a gente até ter feito o contrário, eu ficava com os documentos, ela falaria, enfim. Ou na hora ele poderia perguntar diretamente para mim. A Michelle foi preparada para isso. Sou eu que estou conversando com ele, mas espera aí. Fica quietinho um pouquinho você que eu vou fazer alguma pergunta para ela. Então a gente estava preparado para essa situação. Tudo isso é um motivo de você se preparar. Então, pode perfeitamente você chegar e ficar 1 minuto com o agente da imigração. Mas você pode ficar ali por muito tempo. E outra situação, como a Michelle falou, fomos rapidamente atendidos. Porém, quanto mais tarde vai ficando no dia, a gente chegou cerca de 6 horas da manhã, 6h30, então não tinha ninguém realmente na fila, mas vai ficando mais tarde, chega 9 horas, 10 horas, 3 da tarde, muitos voos chegando, você fica 3, 4 horas na fila. Mantenha a tranquilidade, seu momento vai chegar e quando você chegar até o agente do CEF, você tem que estar preparado para responder tudo que ele te pergunta, e pode ser também muito tranquilo, muito calmo, ou até estar mais tarde a gente fazer outras perguntas, mas é só manter a calma, manter a tranquilidade. Nós já escutamos relatos de pessoas que ficaram 2, 3 horas na salinha, foram liberados porque tinha tudo, como pessoas que foram deportadas por faltar um documento. Exatamente. Não é um documento qualquer, se é um documento obrigatório, você tem que ter. Muitas pessoas, às vezes, não têm passagem de volta, hospedagem, enfim. Seguro viagem é algo que muita gente, acho que teve muita gente que acabou deportada por causa da falta do seguro viagem. Que é um item obrigatório, não tem o que fazer, isso é lei do país. Então, essa foi a nossa experiência, essa é a nossa dica para vocês, mais uma vez. Brincamos, fizemos um teatrinho, mas o assunto é sério. Então, se você quiser passar com tranquilidade na imigração, todos os documentos necessários em mãos para não correr nenhum risco. Exatamente. Vai passar aqui agora no final a nossa foto quando a gente passou da imigração. Eu só queria sair correndo, pegar a mala e sair correndo, mas a gente conseguiu tirar uma fotinha no caminho. Então vai passar aqui para vocês, saindo da imigração, pegamos a mala, saímos do aeroporto. A questão da mala que o Renan falou que parou um senhor na nossa frente foi na saída do aeroporto. Se parasse também não teria problema nenhum, até porque na nossa mala só tinha realmente coisas para uma viagem de 7 dias. O que a gente falou no vídeo anterior. Nada de panela de pressão, foto de família. Evita essa situação. Evita coisas que não seja de turismo, né? Então, passamos do aeroporto, saímos. Eu queria fugir do aeroporto. Mas tá aqui a nossa fotinha, vamos deixar passando no final. E nós agradecemos por ficar conosco até aqui assistindo esse vídeo. E lógico que tem pós-crédito agora sem tensão. Isso aí o pessoal falando, meu Deus, o que aconteceu? Valeu, galera, até a próxima. Valeu, gente, tchau, tchau. É isso. E então, o valor que nós trouxemos, pensando mensal, foi o valor de